Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí que nós já vamos iniciar a nossa live. Em um minutinho, nós vamos iniciar agorinha. Quem for entrando, já vai chamando seu amigo, envia para aquele colega, para aquele familiar que você sabe que está precisando receber um conhecimento a mais para se destacar no mercado de trabalho. Então, manda essa mensagem, manda o link dessa live para todo mundo que você sabe que hoje precisa se destacar no mercado de trabalho. Hoje nós temos uma live muito legal para vocês. Nós vamos esperar um minutinho só. O nosso amigo Matheus está entrando. Alô, Matheus? Boa noite, tudo jóia? Beleza, e com você? Bem, graças a Deus. Está conseguindo me ouvir bem, claramente? Sim, sim, tá ótimo o áudio aqui. Ótimo, pessoal. Se vocês estiverem ouvindo bem, se estiver tranquilo também, dê um ok, dê um joinha, porque eu quero que vocês entendam e absorvam tudo que for falado aqui nessa live, que é de suma importância para vocês. Eu confesso que eu estou muito curioso e eu estou muito ansioso para essa live também, porque essa área que nós vamos abordar aqui hoje é uma área que eu confesso que é a próxima que está na minha lista de, de aprendizagem, tá bom? E nós vamos iniciar. O rosto de quem está cortado? O meu ou do Matheus? Aí tá falando que o rosto dele está cortado. É o meu? Marcelo? Aqui para mim, o seu está um pouquinho cortado. Tá, peraí. É porque parece que quando coloca na live fica muito grande. E agora? Tá aparecendo meu rosto aí completo? Tá bem? Só mais um Ah, pouquinho. Bem pouquinho mesmo. e agora? Deixa eu ir para trás um pouquinho aqui. Tranquilo Pronto, agora? beleza. Todo mundo tá me vendo? Tá aparecendo meu rosto inteiro? Ah, então tá bom, gente. Ó, não pode cortar meu rosto, não, que tem que aparecer todo aqui, ó. Tem que ficar um entrevistador legal. Bom, gente, em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, nessa live, junto com o Matheus. E nós estaremos falando sobre um tema muito pertinente, muito interessante. Só que antes eu quero fazer uma prévia para vocês entenderem sobre o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo live constantemente. Esse mês é um mês da tecnologia, então nós estamos prezando por semanalmente trazermos temas pertinentes à tecnologia. Gente, tecnologia hoje está em tudo. E nós vimos, todo mundo percebeu, que quando aconteceu essa pandemia, houve um boom na tecnologia, houve uma inserção muito maior das pessoas na área tecnológica, porque é algo que já estava acontecendo e essa pandemia ela só acelerou esse processo. Então, nada mais pertinente do que nós nos inteirarmos de tudo que a tecnologia está nos proporcionando, seja para o mercado de trabalho, seja para a nossa vida pessoal, mas principalmente para o mercado de trabalho, porque hoje o mercado de trabalho está cada vez mais, vamos falar assim, tecnologizado, tá bom? Inventei essa palavra, mas ele está desse jeito, tecnologia, ele está com ferramentas tecnológicas para que possa estar facilitando o trabalho. E para isso nós trouxemos hoje o Matheus aqui, que é bacharel em sistemas, não é isso, Matheus? Confirma para mim, por favor. Isso mesmo, bacharel em sistemas de informação e Excelente. especialização em Business Intelligence e Analytics. Excelente, gente. Nós estamos com alguém aqui que tem um conhecimento para nos falar de uma área que é super interessante, super pertinente. Só que agora que eu já fiz a introdução, mais uma vez eu falo, convida aquele seu amigo, porque agora nós vamos iniciar. Então, nós vamos agora jogar a bola para o Matheus. Matheus, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. E conte um pouquinho sobre você, qual que é a sua história com essa área? Como que você chegou no patamar que você está hoje, que é esse conhecimento relacionado a business intelligence? Porque eu acredito que business intelligence é algo mais à frente, não é algo que a gente aprende aqui no comecinho, não é isso? Isso. Boa noite a todos.
Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês deram para falar um pouquinho sobre essa área e falando um pouco mais sobre mim. Sou formado em Sistemas de Informação. Em 2011, eu iniciei a graduação na Faculdade Cenecista, aqui mesmo de Sete Lagoas. E em 2014, eu formei. A, e aí, fui me especializando em alguns cursos, procurando no mercado de trabalho algumas oportunidades, onde em 2015, em junho de 2015, eu consegui a oportunidade na empresa, inclusive, que eu trabalho até hoje, para trabalhar diretamente com Business Intelligence, e aí iniciei a minha jornada nessa empresa, e dentro dela fui obtendo oportunidade de crescimento profissional mesmo, de avançando um pouco na área, e aí trabalho nessa mesma empresa até hoje. E com o passar do tempo, muitas experiências adquiridas, iniciei a pós-graduação no ano passado, quanto Sim. a Intelligence e Analytics também, para focar mais nessa área mesmo. E até hoje estou cursando ainda, quase finalizando já a pós-graduação. Que legal. Bom, gente, eu até acabei esquecendo de falar. Quem for tendo perguntas, já podem, no decorrer da live, ir fazendo, que no decorrer da live eu vou passando as perguntas para o Matheus, tá bom? Então, se você tiver pergunta, pode ir lançando no chat, que ainda que a gente não responda na hora, a gente volta um pouquinho e repassa a pergunta para ele. Matheus, é muito interessante. E Business Intelligence tem a ver com trabalhar com banco de dados, não é isso? É, qual que é na verdade, Business Intelligence, pelo que eu estudei um pouquinho, é claro que eu queria saber um pouquinho, entender um pouquinho dessa área, ele trabalha tanto a ver com planejamento, como a parte prática também de colocar a mão na massa, mas não necessariamente com as ferramentas. Eu não consegui achar um nexo de não trabalhar com planejamento, mas não utilizar as ferramentas. Como funciona isso? Isso. O conceito de Business Intelligence, ele parte para uma área da informática, onde que o objetivo principal é fornecer informações para Certo? gerentes, administradores, todas as pessoas com um poder decisório nas organizações, nas instituições, para que elas possam tomar decisões baseadas em dados. E Certo. o que que seria isso? Um administrador, quando ele precisa tomar uma decisão a respeito da sua empresa, onde investir, qual área da sua empresa mais avança, qual área não está muito legal, ele precisa ter algo como base. E no século XXI, todas as organizações super avançadas tecnologicamente não pode mais apelar para o feeling, que tanto era Sim. utilizado antigamente. A pessoa acha que é melhor investir nessa área, acha que é melhor investir em outra área. Hoje em dia, os dados eles estão presentes em todos os momentos da nossa vida. Desde o Correto. momento em que nós acordamos até a hora de dormir, a gente produz uma infinidade de dados. E o papel do Business Intelligence é recolher esses dados, transformar principalmente um dado em informação, porque existe uma diferença muito grande nisso. Não adianta nada uma empresa ter um volume de dados muito grande, mas não conseguir extrair informações valiosas a respeito desse volume de dados. E o Business Intelligence ele transforma esse dado em informação e, de certa forma, apresenta para essas pessoas que precisam tomar as decisões para que elas tenham uma base de onde tirar as informações e as decisões que elas precisam tomar. E aí, a grande ligação entre o Business Intelligence e o banco de dados nada mais é que o banco de dados é a origem principal de informação para o Business Intelligence. Todos os Correto. sistemas, todos os equipamentos, todos os dispositivos que servem como origem de dados para o Business Intelligence gerar suas análises estatísticas, possuem um banco de dados. E qual que é a forma de você buscar essa informação dentro do banco de dados? Através do SQL. E aí, portanto, pode-se dizer que o banco de dados, SQL, são princípios básicos do Business Intelligence. É realmente o primeiro passo dentro do BI é a utilização desses recursos. Entendi. Então, trocando por miúdos, se a gente for falar de forma simples, o primeiro caminho para alguém que quer trabalhar com BI seria iniciar na programação, certo?
ou seja, com uma linguagem aprendendo linguagem de SQL, não é isso? Exatamente. Para que uma pessoa consiga ingressar nessa área, SQL é algo básico. Toda e qualquer operação que ela for fazer na BI para conseguir manipular dados, ela precisa do SQL para saber como realmente descobre os dados, como manipula eles. É a base de tudo. Não, e eu acho uma coisa muito engraçada, Matheus, porque eu, quando comecei a querer entender um pouquinho sobre programação, porque eu não sei programação, eu comecei a estudar Excel, fiz Excel avançado, e tem uma parte do Excel avançado, que é a parte mais avançada, que é o VBA, que é o Visual Basic, que tem umas linguagens de programação dentro dele, variáveis, umas linguagens em inglês também, e eu conversando com alguns amigos programadores, eles disseram que a linguagem ela é parecida. A linguagem de programação em si, no geral, ela é parecida, só muda alguns parâmetros ou para fazer uma ação ou outra ação. Só que eu falei assim, eu perguntei para eles, mas por que eu tenho que estudar programação? Eu não vejo aonde usar, eu não sabia para que usar. Só que ele falou, mas você sabia que quando você vai na padaria, aquele caixa lá, ele tem programação? Você sabia que quando você faz isso, eles começaram a mostrar que praticamente tudo que nós fazemos tem programação. Eu achava, na minha visão, que a programação não tinha tanta coisa para se fazer um programador, uma pessoa. Para mim, programação era aquela ideia de Matrix, do filme Matrix, que tem aquelas várias letras descendo assim. Falava, deve ser aquilo ali. Só que, na verdade, programação é algo muito vasto e que tem muitas oportunidades. Qual que é o mercado hoje de programação? Essa realidade... isso que eles falaram é realidade mesmo. Hoje programação tem tudo e a oportunidade ela é muito grande para quem é programador? Com certeza. É interessante até analisar esse mercado de programação nesse cenário que a gente vive no momento, onde que desde o início da pandemia, tantos setores da economia, infelizmente, recuaram, tantos empregos foram perdidos, e o setor de TI, a programação, sendo mais específico, foi uma área que se manteve aquecida e, muito pelo contrário, ela passou a contratar mais do que o normal, mais do que antes do período da pandemia. E por que disso tudo? Hoje em dia, tudo que nós fazemos, como eu tinha até dito anteriormente, tudo que nós fazemos, nós produzimos dados, nós estamos ligados a algum recurso tecnológico. E para que qualquer equipamento consiga funcionar, de funcionamento ali por trás. Ele precisa de uma lógica de programação. E por que é importante estudar isso? Muitas pessoas até não conseguem entender por que eu preciso entender de programação para eu trabalhar com banco de dados. As pessoas pensam que eu preciso de um raciocínio de programação só se eu vou realmente construir sistemas, mas se eu vou simplesmente fazer uma manutenção em um banco, eu vou manter um banco, eu não preciso. Não. Para trabalhar com SQL, para trabalhar com banco de dados, você precisa ter o raciocínio da programação. São princípios básicos de funcionamento para nós conseguirmos entender como que os sistemas trabalham, como que os softwares trabalham. Porque a partir do momento em que você entende como ele funciona, você aprende como lidar com ele. O SQL nada mais é que uma ponte de ligação entre o ser humano e a máquina. Mas para que exista essa comunicação, você precisa entender como que a máquina funciona, para você saber quais comandos você aplicar a ela, quais comandos você dar a ela. E por isso é tão importante a lógica de programação. E aí, para qualquer ramo, qualquer dispositivo, qualquer recurso tecnológico que nós utilizamos hoje, é algo básico. Tanto que dezenas de áreas diferentes de graduação em faculdades, existe as disciplinas de programação, são áreas que a gente jamais imagina. Engenharias em geral, eu conheço pessoas que fazem engenharia agronômica e que já tiveram algumas coisas de programação, só para que todo mundo possa entender. É algo tão variado, não é só restrito mesmo ao ramo de TI. Legal. Pessoal, eu tenho que falar algo para vocês que é muito bacana. Antes da gente continuar só, Matheus, quem tiver... eu estou falando sobre isso, eu estou falando sobre alguns cursos
ou algumas qualificações, algumas competências que para essa área, por exemplo, são necessárias. Até porque no final hoje dessa live, no final da live, você que está assistindo e permanecer com a gente até o final, nós vamos disponibilizar alguns cursos gratuitos. Eu estou falando cursos gratuitos, free, 0800, tá bom? Então, quem acompanhar essa live até o final, no final, eu vou estar disponibilizando um link para vocês realizarem alguns cursos gratuitos para que vocês possam estar, para que nós possamos estar oferecendo algo para vocês que estão acompanhando essa live, terem a oportunidade de aprender algo novo, de crescer, porque a gente sabe que o mercado, como o Matheus falou, em algumas áreas tiveram baixa e outras áreas, por outro lado, mantiveram muito aquecidas e, na verdade, cresceram muitas áreas. E essas áreas que mais cresceram foram as áreas de tecnologia. Então, fica comigo até o final da live, vai ser disponibilizado um link para vocês fazerem um curso gratuito, para vocês escolherem uma lista de cursos gratuitos para vocês fazerem, beleza? Se você gostou, se você quiser mesmo, manda um eu quero aí para mim, eu quero fazer, que você vai receber esse link, tá bom? Bom, Matheus, eu acho muito interessante, mas a questão é que muitas pessoas não entendem por que uma empresa precisa ter um banco de dados. Por que precisa estudar ou trabalhar banco de dados, ou alguém responsável pelo banco de dados. Nós temos, de fato, muitos dados em nossas mãos. Nós temos dados de mensuração, nós temos dados de alunos, nós temos dados de comercial, mas por que seria necessário alguém responsável exclusivamente por essa área? Alguém responsável simplesmente pela área administrativa não daria conta? Seria necessário, de fato, um programa, uma ferramenta que pudesse mensurar aquilo ali de forma mais específica, mais precisa e mais fácil? É isso que o banco de dados, por isso que o banco de dados é importante numa empresa? Então, existe um jargão muito famoso nessa área de tecnologia de que o dado é o petróleo de hoje em dia. O dado nada mais é que o recurso mais importante e caro dentro de uma organização. E ele é um fator tão determinante em uma empresa porque ele pode te levar para o sucesso ou para o fracasso de uma organização. Se você parar para analisar uma empresa que, por exemplo, uma empresa de vendas, ela faz relatórios anuais de vendas e aí, com base nesses relatórios anuais, ela decide em que ela vai investir para o próximo ano, qual vai ser a tendência de venda para o próximo ano. Ela precisa ter uma base para essa tomada de decisão. E aí que vem a necessidade de armazenar todos os dados que são preenchidos, que são gerados na empresa no dia a dia. Para armazenar tudo isso, você precisa de uma estrutura robusta, de uma estrutura de qualidade, para que você não perca tudo aquilo que foi produzido. E um dos princípios básicos na área de dados é tanto a questão de segurança, quanto a questão realmente de você manter... Na verdade, a segurança, você pode explorar ela de dois lados distintos. Primeiro, que os dados de uma organização, eles precisam ser limitados apenas para as pessoas daquela organização acessarem. Imagine algo que poderia ser uma relação de vendas de uma empresa cair na mão de uma concorrente. Isso daí poderia gerar muitos prejuízos no negócio daquela empresa. E o segundo lado que você pode explorar a respeito da segurança seria uma garantia que você não vai perder aquilo tudo. Imagina que você armazena todos os dados da sua companhia, já tem 5 anos de dados armazenados em um único computador. Cai uma chuva, um raio atinge a rede elétrica, queima o HD do computador e você perde todos os dados de 5 anos. Então, assim, existe uma seriedade necessária nessa área. E por isso que existe a necessidade de um profissional específico para lidar com isso daí. E aí depende de cada nível de organização. Existem algumas organizações que elas, por exemplo, possuem um profissional que é o DBA. Eles possuem um profissional exatamente que ele só trabalha de banco de dados. Ele não faz
ele não trabalha em nenhuma outra área. Ele simplesmente controla tudo ali no banco de dados. Ele controla o acesso às informações, ele controla a questão de segurança, faz backups diários dos dados para garantir realmente a disponibilidade dele. E ele faz todo o elo de comunicação dos outros sistemas da empresa com o banco de dados. Ele gera relatórios para entregar para as pessoas. Então, é fundamental que toda empresa tenha uma pessoa especializada, porque, por exemplo, você pode pensar que, a princípio, eu posso colocar uma pessoa do financeiro para cuidar dos dados da minha empresa. No início, ela pode conseguir, sim, mas começa, com o passar do tempo, o volume de dados vai crescendo e você vai precisando de uma especialização naquela área, para que você consiga manter esse volume de dados e não perca, porque de nada adianta você registrar 4 anos de dados e com uma tempestade, um problema na rede elétrica, você perder tudo. O valor do dado hoje em dia entrega para a organização essa necessidade de investir em um profissional para cuidar disso. É muito interessante isso que você está falando, Matheus, porque hoje, isso que você falou é uma coisa que eu não, é uma frase que eu não sabia, mas é verdade, dado é o petróleo dessa nova geração. Por isso que as empresas hoje, as redes sociais, por exemplo, pagam milhões, oferecem um serviço gratuito para que eles possam ter a nossa informação, gratuito, para que eles possam ter os nossos dados, as nossas informações. Isso é uma coisa incrível, gente, isso é maravilhoso. De se entender, porque quando você entende que nós não estamos utilizando o WhatsApp de graça, nós não estamos utilizando o Facebook de graça, pelo contrário, está sendo um preço até muitas vezes alto que nós estamos pagando, que é fornecer todos os nossos dados, e não só os nossos dados. Aí eu achei muito interessante, o Matheus, porque eles conseguem nos vender, então, através das redes sociais, porque os nossos dados, eles criam um mapa do nosso comportamento e direciona a venda de acordo com o nosso comportamento. Então, de uma empresa seria nós podermos ter todos esses dados de forma organizada para acessar de forma muito clara. E eu acredito que o BI, uma pessoa que trabalha com Business Intelligence, utilizando um dashboard, é isso que eu gostaria de saber. O Business Intelligence, então, ele é responsável por criar ou pelo menos por viabilizar um dashboard de forma mais clara, um painel de forma onde as informações daqueles bancos de dados ficam claras para o cliente, para uma empresa, é isso mesmo? Isso. Hoje em dia nós temos desenvolvimento em principalmente 2 áreas. Existe o BI e o Analytics. E aí, qual que é a diferença das duas? O BI, você trabalha com os dados históricos da organização. Você entende o que já passou, para, com base naquilo que já passou, você poder traçar metas para o seu futuro. Você aprende com o passado. E existe o Analytics, que nada mais é que prever o futuro. E aí, essa ideia de prever o futuro? Vamos a exemplos básicos. A Netflix. No momento em que você está assistindo filmes na Netflix, ele está ali, o software da Netflix está ali salvando as suas preferências de filmes. Então, eles salvam quais filmes você assiste, quais filmes você classifica com classificação positiva, quais classificação negativa. A Netflix chega a rastrear, inclusive, quais trailers de filmes você chega a abrir, para, com base nessas informações, ela te sugerir filmes que possam ser do seu interesse. Isso daí é a parte já mais de analytics, de previsão. Inclusive, é uma parte mais avançada do BI, onde que você analisa todo um volume de dados, com base naquele volume de dados, você prevê coisas para o futuro. E existe a parte do BI mesmo, que é, por exemplo, um supermercado. Um supermercado, ele pode analisar as vendas e descobrir quais produtos, qual produto em qual época do ano ele vende mais. Será que, por exemplo, vamos lá para um exemplo claro, a cerveja, o refrigerante, ele é associado mais a bebidas geladas. Então, o supermercado ele pode chegar à conclusão que a venda desses líquidos é mais em períodos quentes do ano. Nos períodos mais frios do ano, você pode utilizar outros tipos. E aí, dentro do BI, inclusive, existe
uma categoria que chama Basket Analysis, que nada mais é que a cesta de produto. Com base no cupom, e aí muita gente não consegue, até provavelmente nunca parou para pensar nisso. O seu cupom de compra é uma informação importantíssima para o supermercado, porque ele faz a análise de quais produtos se relacionam na sua compra. Olha, no momento em que uma pessoa compra um pacote de arroz, ela vai comprar também um pacote de feijão. Bom, se elas compram essas duas coisas, é importante que as duas estejam próximas dentro do supermercado. Existe até uma história muito famosa e muitos dizem que é lenda, muitos dizem que é verídica, de que a relação de vendas entre a cerveja e fralda. Eles identificaram que sempre quando existia uma venda de fralda, existia uma venda de cerveja. E aí eles começaram a fazer análise e descobriram que geralmente os pais, quando tinham acabado de ter os filhos, eles não podiam sair para beber, eles bebiam em casa. Então, quando comprava a fralda, se eles visualizavam a cerveja, eles passavam lá e pegavam. O supermercado colocou aquilo tudo em seções próximas para que eles possam sempre ver esses produtos. E isso daí é o valor comercial que nós entregamos para tudo aquilo que a gente utiliza. É como você falou, nós pensamos que nós utilizamos o WhatsApp de graça, Facebook de graça, Instagram de graça. Nada disso. Tudo aquilo que você está fazendo na rede social é monitorado, é salvo e é vendido para as organizações para que elas possam explorar comercialmente. Por isso que quando você pesquisa muito a respeito de determinado negócio, de determinada área em uma rede social, essa mesma rede social te oferece produtos relacionados àquilo. E isso daí que é o que agrega as organizações. Não, mas é muito... como a gente parece que não percebe, como está claro ali na nossa hora. É verdade, o arroz sempre está junto com o feijão. Eu fui no supermercado esses dias, de fato, o setor de bebidas fica perto do setor de fraldas, porque é algo que nós não paramos para analisar. É uma análise de comportamento de acordo com os nossos dados. É assustadora que a Franciele falou ali. Eu vou até fazer a pergunta aqui, porque senão eu vou estendendo aqui o chiclete. Eu vou fazer a pergunta que o pessoal já está mandando aqui. A Franciele perguntou assim, ó, Matheus, para quem tem interesse pela área, por onde começar? Bom, para quem tem interesse, vou dizer até de forma mais abrangente, para quem tem interesse não só em BI, que é a área que eu atuo, mas quem tem interesse em programação em si, o SQL e a lógica de programação são as duas bases para se começar. Você precisa da lógica de programação para você entender como que o programa funciona e você precisa do SQL para todas as áreas que você trabalha dentro de uma fábrica de software. Isso daí abre um leque para a pessoa de uma maneira assustadora. Por quê? Se a pessoa, por exemplo, ela vai trabalhar diretamente com programação de aplicativos, de programas para computador e tudo, ela precisa do SQL, porque todo programa faz interação com banco de dados, e ela precisa da lógica de programação para que ela possa entender como que funciona. Se a pessoa, por exemplo, trabalha no setor de teste, no setor de qualidade, ela precisa saber como que é o funcionamento para saber julgar se aquele sistema, se aquele software ele está funcionando de maneira correta. Ela precisa entender daquilo. Se a pessoa trabalha, por exemplo, ela lida diretamente com o cliente, ela só faz levantamento de requisitos para a construção de algum sistema. Ela também precisa entender, porque se a pessoa te pedir algo que é muito fora da realidade, ela precisa naquele momento explicar à pessoa o que é possível e o que não é. Então, a base para tudo isso é estudar lógicas de programação, estudar banco de dados e, a partir disso, você descobrir qual que realmente é a sua área de vocação. Eu descobri que essa minha área de BI era a minha vocação a partir do momento que eu comecei a estudar sobre banco de dados. Eu entrei, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu entrei sem saber absolutamente nada. Eu entrei na faculdade e eu não sabia criar um e-mail. Foi um amigo meu que criou o meu e-mail. É mesmo? Nada. E aí, eu fui aprendendo sobre programação e quando eu cheguei na disciplina de banco de dados, eu fui estudando SQL, eu fui me familiarizando com aquela área, eu fui gostando da forma de trabalhar, do raciocínio que era utilizado ali, e a partir daí eu já fui sendo guiado já mais para essa área que eu trabalho hoje de BI. Mas tudo
no momento em que eu aprendi sobre SQL, sobre banco de dados, sobre lógicas de programação, é que foi me direcionando para aquilo que eu gostaria de trabalhar. Legal. Então, lógica de programação, aí a gente trabalha com SQL, e depois que a gente conhece isso, a gente tem uns ramos, então, que nós podemos seguir, né? Ou seja, aí pode seguir para BI, ou pode seguir para alguma outra área também, seja de TI, algo mais específico, né? Mas esse princípio de lógica de programação, conhecimento básico de programação, é a base para avançar para essas outras especificações, né? Para as outras especialidades. Excelente. Tem uma outra coisa que a Franciele falou aqui, antes de eu ler uma outra pergunta que já mandaram, e isso é uma coisa que eu quero saber também, você que conhece mais desse mercado. Ela falou assim, eu tenho a impressão de que tem poucos profissionais com boa competência no mercado. Eu sou coordenador de inglês, eu posso falar que hoje no Brasil nós temos, isso são dados que nós temos muito claro na nossa mente, nós temos 3% de pessoas que falam inglês no Brasil apenas, consequentemente quem fala inglês tem muito mais oportunidades e ganha mais, ganha até 62% a mais. Quem tem uma certificação, então, internacional aí se destaca. Enfim, eu tenho isso na ponta da língua por ser coordenador de inglês da SOS. E eu vejo que é escasso. Agora, a Franciele falou uma coisa que é verdade. Eu, pelo menos, a gente não conhece uma pessoa a cada esquina que é formada ou tem conhecimentos de business intelligence. De fato a realidade, a demanda é muito alta, só que tem poucos profissionais? Com certeza. Uma das maiores dificuldades que as empresas encontram no momento de avançar no mercado é exatamente encontrar profissionais capacitados. Eu vou te dar um exemplo simples. Na empresa que eu trabalho, eu lido diretamente com o pessoal da empresa nessa questão de contratação, principalmente para a minha equipe mesmo. Eu participo da questão de processos seletivos, de entrevistas e tudo, e nós sentimos na pele como que o mercado está escasso de profissionais, empresas fazendo propostas altíssimas para tirar profissional de uma outra organização, porque elas não conseguem encontrar profissionais disponíveis no mercado, elas precisam de alguém com uma capacidade mesmo que mínima. É interessante que às vezes a gente pega divulgação de vagas lá onde que elas pedem 15 requisitos, 20 requisitos. Não, aquilo dali é o sonho delas. Mas se você tiver 2, 3, elas vão te dar a oportunidade de aprender. Olha. Ainda assim, não conseguem encontrar profissionais. E você falou algo extremamente importante, a questão do inglês. Acredito que no mercado de TI, hoje, o inglês seja a maior deficiência. Hoje o inglês seja o maior dificultador para que as empresas consigam contratar pessoas, porque, sejamos sinceros, 90% do material que está disponível na internet, ao contrário do que muita gente imagina, programação, gente, a gente pesquisa as coisas o tempo inteiro, é Google mesmo. Tudo aquilo que aparece de imprevisível ali no comportamento do software, a gente pesquisa no Google, em livros e tudo, e 90% do material, ou mais, estou falando 90%, assim, aproximado, está em inglês. E se o profissional não entende o mínimo, o básico do inglês, ele não consegue fazer absolutamente nada. Então, é um requisito extremamente importante para a pessoa trabalhar, não só a questão de SQL, de programação, de tudo que ela for avançar, mas o inglês é algo hoje extremamente importante dentro do setor de TI em si. É algo que, se o profissional não buscar investir realmente naquilo dali, ele perde muitas oportunidades. E oportunidades grandes, com certeza. Matheus, isso é algo que você falar, isso me deixa até emocionado. Vai fazer até eu chorar aqui nessa live, porque é algo que nós procuramos sempre passar para o pessoal, porque a gente fala da importância do inglês. Vamos pensar assim, a área tecnológica é o que mais cresce e é que oferece mais oportunidades, e vamos deixar claro que é o que vai oferecer cada vez mais. Daqui a pouco, o que não utiliza tecnologia vai acabar, porque tudo tem sido tecnologizado, como nós falamos no início. E a tecnologia, ela é voltada a uma linguagem, e essa linguagem, seja de programação, ela é baseada no inglês. Quando eu comecei a estudar VBA, me falaram assim,
o Marcelo, você vai estudar VBA? VBA é um negócio muito difícil, é muito complicado. É uma coisa mais difícil que tem do Excel. E não dá, porque você tem aquela if, else, e tem with, e tem aquelas coisas. Eles falaram para mim várias coisas. Quando eu fui no VBA, eu achei muito fácil, porque eu sei inglês. Então, ou seja, na verdade, não é difícil o conceito em si. O difícil é interpretar aquelas linguagens em inglês. Mas a partir do momento que você sabe inglês, se torna uma matéria mais fácil. Então, muito obrigado por você ter falado isso nessa live. Além de salvar, nós vamos divulgar nos 4 cantos desse Brasil, para que todo mundo veja que hoje a área tecnológica ela demanda o conhecimento da língua inglesa. Para mim foi fácil. Depois que eu estudei VBA, eu não achei difícil. Por isso que quando eu falei para você no início que era a próxima área que eu queria investir, não é brincadeira e nem populismo, é o que eu quero investir, porque quando eu estudei VBA, eu gostei muito. Eu gostei muito das linguagens, eu gostei muito da lógica, como você disse, é uma lógica mesmo, não é nada que você acha, que você pensa, é algo muito... O professor falou que eu estou muito emocionado. Não é algo que você acha, é algo que você, de fato, sabe através de estatísticas, de números, é binário. 0 ou 1, não tem como ser fora disso, né? Mas, enfim, vamos deixar o meu emocional de lado agora, vamos para a pergunta que estão fazendo. A Clara, ela perguntou assim, ó, você acha que é vantajoso um adolescente investir nessa área? Um adolescente de 14, 15 anos, você acha que é interessante? Por quê? Eu acho extremamente importante isso daí, porque o mercado hoje em dia, ele não está muito... Vou ser bem sincero, como uma pessoa que participa de processos seletivos dentro de uma empresa. O mercado hoje em dia, ele não está focado em pessoas com muitos anos de experiência, de pessoas com 15 anos em organização, com pessoas com 2, 3 certificados, com graduação. Tudo isso é um diferencial? Claro que é lógico que sim. Mas o mercado está buscando pessoas com iniciativa, pessoas que correm atrás das oportunidades. E quando a pessoa começa desde cedo, tendo uma base em cima de algo que ela quer avançar, ela leva vantagem sobre outras pessoas. E isso foi algo que, por exemplo, eu tive problema durante o período que eu fiz graduação. Como eu expliquei, eu entrei na graduação sem saber absolutamente nada. E eu perdi muitas oportunidades na graduação por não ter tido uma base. Se eu tivesse investido em inglês antes, se eu tivesse investido em cursos preparatórios de programação, de SQL e diversos outros cursos relacionados à área de informática, eu não tivesse chegado na faculdade totalmente leigo, durante mesmo a faculdade eu já tinha encontrado outras oportunidades muito maiores, porque as organizações, as empresas, elas buscam profissionais dentro da própria faculdade. Só que para elas tirarem um profissional de lá, o profissional já tem que ter alguma base. E uma das atividades obrigatórias, por exemplo, é a questão de estágio. Para você, se você consegue uma oportunidade de estágio e você já tem uma base, então, por exemplo, se é um adolescente de 14, 15 anos, ele já tá investindo naquela área, ele já está buscando. Primeiro que ele pode encontrar uma oportunidade antes mesmo de graduação, de curso de tecnológico, qualquer outro, o conhecimento que ele junta já é o suficiente, porque é realidade. As empresas hoje não pedem que você apresente tudo aquilo que você fez no momento da entrevista, elas pedem o seu conhecimento. Se você tem um conhecimento, você pode ingressar na área antes mesmo de uma graduação. Mas se você já inicia naquela organização com a graduação e com o conhecimento prévio, ali mesmo você já decola, sua carreira decola de uma maneira absurda. Então, por isso que é necessário essa questão. Outro caso que eu vou citar, meu mesmo. Eu tinha vontade de fazer a pós-graduação logo que eu formasse a faculdade. Fazer, assim, dar um descansozinho de uns 6 meses e já iniciar a pós-graduação. Eu tive que esperar por questões até questões da empresa mesmo, aprendizado, mas eu tive que esperar por causa do inglês.
Se eu tivesse investido em inglês antes ou durante, antes desse período de entrar na faculdade ou no período mesmo que eu já estava lá, eu já tinha condição de dar continuidade nesse estudo, mas eu tive que parar porque eu tive que fazer pelo menos o básico para eu conseguir chegar nisso. E é algo que eu perdi tempo. Se um adolescente hoje ele já investe nessa área, é aquela máxima de que com educação você não gasta, você investe dinheiro. Sim, Nada daquilo que você pagar por um curso, que você pagar por algo que vai te trazer conhecimento, você não está perdendo dinheiro. Aquilo sim. dali, em algum momento da sua vida, vai ser útil. Pode ter certeza que em algum momento vai ser útil. E se a pessoa, desde cedo, ela já tem uma base em uma área que realmente ela se identifica, a carreira dela decola rápido. Por isso que a gente vê o criador do Facebook, quantos anos que o criador do Facebook se tornou bilionário? Porque desde cedo ele já começou estudando. A gente Sim. vê tantas pessoas aí com 25, 30 anos que já estão milionárias, que já são donas de impérios, porque elas começaram ali mesmo. Não Sim. esperaram 18 anos, 20 anos para começar a estudar. Elas começaram lá atrás. Por isso que a importância dos adolescentes hoje, ainda mais em um mercado que falta tanto profissional, eu digo que a empresa que eu trabalho já passou 5, 6 meses com processo seletivo em aberto sem conseguir contratar ninguém, porque não encontrava Olha profissional. aí. Está tão aquecido assim, quanto antes você se capacitar, mais rápido você entra no mercado. Ou seja, você nunca fica parado com qualificação, com essa qualificação. É igual, é exatamente igual. Eu fiz esse paralelo com o inglês porque é exatamente igual. Os alunos, nós tivemos hoje uma comemoração aos dias dos professores, eu já estendo o parabéns a todos os professores que estão nos assistindo, que irão assistir essa live, e nós, entre os professores ali, nós tivemos alunos que foram meus alunos, inclusive, que começaram com 12 anos, começaram com 13 anos a fazer inglês, e hoje estão como professores da SOS. E alguns deles não são formados em letras, mas têm uma certificação internacional da ITS, tem um TOEIC, tem um TOEFL, que é algo que vale mais do que qualquer coisa para quem fala inglês. Ou seja, é uma certificação de que o inglês deles é proficiente. Então, essa questão é muito séria. As pessoas querem esperar, querem deixar lá na frente, mas o momento é agora. Quanto antes você adquirir a qualificação, mais cedo também você vai abrir uma porta que abriria só se você deixasse para depois, ia abrir só daqui 10 anos, 20 anos, lembrando que outras pessoas passariam na sua frente. É igual eu fiz o curso de Excel, Word, há 10, 15 anos atrás, eu tinha feito. Fiz e não fiz nada. Fiz e deixei para lá. Aconteceu que, quando eu vim aqui para Minas, há uns anos atrás, eu não sabia mais o que era Word e Excel, porque era completamente diferente. Então, é algo que, a partir do momento que você aprende, você já pode aplicar, e as empresas, como você falou, estão procurando. Estão procurando pessoas que são promessas, ou seja, que vão ter a possibilidade de escalonar, de crescer, e que também são passíveis de aprendizagem, são passíveis de serem moldadas segundo os moldes da empresa. Eu quero fazer uma pergunta aqui. A Franciele falou um negócio que é muito interessante. Ela falou que fica com uma ideia de que somente os nerds ou geeks se interessam por tecnologia. Eu não vou falar que é de todo errado, não, porque eu sou nerd, sim, eu amo ser nerd, mas eu acredito que não seja todo. Mas você sente isso também, que essas pessoas que são mais focadas no estudo são as que gostam mais de tecnologias, porque nerd é aquela pessoa que foca mais no estudo mesmo, gosta de estudar, gosta de ler, gosta de mangá, gosta de videogame. É isso mesmo? Com certeza, muita gente até recusa, né, esse nome aí de nerd, mas não, isso aí é fato. Pessoas que se interessam muito, eu acho que na tecnologia o principal que você precisa ter é curiosidade e boa vontade. Se você Sim. tem curiosidade, você desvenda qualquer coisa na tecnologia. Se você se dedica, se você estuda, você consegue realmente ter oportunidades através da tecnologia. E, e os nerds, nada, a trajetória deles nada mais é que desde cedo se interessam por aquilo e se dedicam, estudam, dedicam tempo e
perdem noites estudando aquilo, se dedicando naquilo, e simplesmente eles conseguem fatos incríveis na área de TI. Só que a gente precisa também até quebrar um pouco esse raciocínio de que o setor de tecnologia é só para nerds. Não, todo mundo que tem uma facilidade é aquele negócio. Existem pessoas com uma vocação que aí é incontestável. A pessoa já, desde 10 anos, 11 anos, a pessoa tem a facilidade absurda com tecnologia e aí ela vai se dar bem naquela área. Mas existem pessoas que começam com total dificuldade, mas através de muito estudo, elas conseguem avançar. Existem pessoas que começam do conhecimento do zero e elas conseguem obter sucesso. Eu citei o caso, eu entrei na faculdade sem saber absolutamente nada. Tudo necessita de dedicação. Muitas vezes os nerds, a dedicação, o que faz eles avançarem tanto? A dedicação, o empenho que eles têm em estudar, o empenho que eles têm em buscar aquilo. Então, é isso que a gente tem que buscar. Sim. E até falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho, que eu até acabei esquecendo de falar na questão anterior, é que as pessoas elas precisam entender quanto que essa área tecnológica hoje ela está presente na sociedade, que hoje não existe mais limitação de distância para o trabalho. O trabalho em casa hoje, ele é uma realidade que te permite trabalhar para qualquer lugar do mundo. Eu já trabalho em casa há 3 anos. E nesses anos que eu trabalho na organização que eu trabalho hoje, eu trabalhei 2 anos em um escritório em Belo Horizonte e já tem 3 anos que eu trabalho em casa prestando serviço para uma empresa do Rio de Janeiro. Isso aí não me impede. Eu não trabalho para a empresa, assim, existe uma parte da organização que é em Belo Horizonte, mas grande parte de que eu entro em contato, que eu trabalho no meu dia a dia, é no Rio de Janeiro. Então, assim, não existem mais limites de distância para o trabalho. E é por isso que aparecem tantas oportunidades. Uma pessoa que trabalhava comigo no ano passado, ele foi para Portugal, e surgiu oportunidade na Europa para ele trabalhar. Já teve pessoas que trabalhavam comigo que passaram a trabalhar para empresas da Rússia. Um amigo que trabalhava no Espírito Santo. Então, o mercado hoje está carente de profissionais. E essa questão de começar a estudar muito cedo é o remédio para isso. É você, desde cedo, se disponibilizar para um mercado que está tão carente de profissionais. E eu quero fazer um adendo até, essa questão que você falou da pessoa ter aptidão para alguma coisa, e como você disse, é verdade, tem pessoas que têm vocação, mas eu concordo plenamente quando você diz que todo mundo é passivo de ser ensinado alguma coisa, porque eu era completamente avesso à tecnologia, eu vim do interior lá de São Paulo, quando eu cheguei aqui em Minas eu não tinha nem WhatsApp, as pessoas até riam de mim aqui porque eu não tinha WhatsApp, aí eu fui meio que forçado a fazer um WhatsApp, eu não sabia o que era Instagram, eu não sabia o que era rede social, eu não sabia o que era vida tecnológica, para mim tudo isso era muito estranho. Hoje o que? A gente faz compra pela internet, a gente faz tudo, e pelo contrário, olha que interessante, Matheus, eu não gostava de tecnologia e, consequentemente, eu não ia para esse lado. Por outro lado, a partir do momento que eu comecei a precisar, eu entrei na SOS, a SOS me deu a oportunidade de crescer muito profissionalmente, tá? Eu estudei aqui na SOS, tecnologia eu estudei aqui, eu tirei o meu MOS aqui, que é o meu certificado da Microsoft, eu cresci aqui aprendendo a edição de vídeo, eu aprendi aqui com a SOS. Então, a partir do momento que eu aprendi, eu comecei a gostar. Mas, peraí, eu não gostava antes, eu comecei a gostar agora, significa que antes eu não tinha aptidão e agora eu tenho aptidão? Ou seja, tem a ver com o conhecimento que você adquire. Eu falo que muitas pessoas não gostam de inglês, não é porque o inglês é ruim ou difícil, é porque teve traumas com o inglês na escola, que não se aprende nada, aí ela não quer aprender, porque acha que é difícil, acha que o inglês de todo lado é daquele jeito, ou seja, os nossos traumas e os nossos preconceitos, no sentido mais cru da palavra, que é um conceito prévio, sem de fato ter experimentado, faz com que a pessoa não experimente algo que vai impactar a vida dela. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você, Matheus, que quando a gente teve a oportunidade de fazer essa live, foi uma coisa que eu pensei muito. Hoje, o mercado que mais cresce, que está na moda,
é startup. Startup é um negócio que está na moda, que está crescendo. Tem aquele Silicon Valley lá na Califórnia, onde as maiores empresas, startups estão lá. E nós vamos falar que o iFood começou como uma startup, que a Uber começou como startup. Então, as empresas começaram como startups. O startup, ele é basicamente uma ferramenta tecnológica que você cria através de banco de dados e utiliza aquilo ali para escalonar de forma muito rápida. Então, uma pessoa que trabalha, por exemplo, com Business Intelligence, ela está já apta para entrar numa área, por exemplo, de startup, de criar alguma coisa, de oferecer um serviço para uma empresa que vai fazer com que o produto dela, que o serviço dela seja escalonado de forma exponencial. Essa afirmação, essa questão de business intelligence, de banco de dados e startup, é algo que se relaciona de fato, que conversa de fato? Com certeza, com certeza. Nessa área de tecnologia, nós temos dezenas, centenas de exemplos aí de startups que explodiram. Nós temos até um centro tecnológico, um laboratório de startups próximo de nós, no BH Tech, em Belo Horizonte. É um centro tecnológico onde que existem dezenas e dezenas de startups muito grandes lá, que surgiram com ideias tão simples. Às vezes, o desenvolvimento de um sistema, você pensava ser assim, então, não, isso daí não vai dar certo, não, isso aí é algo muito básico, mas que foi caindo no gosto das pessoas. E qual que é a ideia, a ideia base da startup? É um software, é quando você tem uma ideia, você implementa um produto que é muito útil para a sociedade, mas que você não tem, vamos falar de forma mais popular, você não tem capital para investir naquele negócio, mas você tem uma ideia promissora ali. E aí vem as grandes organizações, as pessoas com poder aquisitivo para investir e fazer aquilo funcionar. O exemplo que assim, eu considero mais famoso no Brasil é o Nubank. O Nubank surgiu como uma startup maluca. Todo mundo considerava como algo extremamente absurdo alguém oferecer cartão de crédito de graça, conta bancária digital de graça, sem ter agência física. Isso não funciona. Hoje em dia o Nubank é a maior startup do Brasil e no mercado financeiro e está entre os maiores bancos já do Brasil, competindo com bancos muito grandes. E tudo isso surge de ideias assim. O BI, ele segue também para essa área. A pessoa, a partir do momento, não só no BI, mas qualquer outra área da programação, a pessoa, a partir do momento que ela consegue obter um conhecimento prévio daquela área, que ela consegue obter uma base de trabalho e, principalmente, ela desenvolve networking, que nada mais importante hoje do que você ter uma rede de contatos importantes. Verdade. Você desenvolve um sisteminha e aí você sabendo conversar, você sabendo lidar com as pessoas corretas que vão te impulsionar, existem vários programas de aceleração de startup, você faz algo se tornar grande, você faz algo crescer. Tudo precisa de começar uma iniciativa. No BI mesmo, é extremamente possível uma pessoa trabalhar de maneira particular, igual, por exemplo, eu posso continuar trabalhando para a organização que eu trabalho hoje, e eu tenho condições de construir um sistema de BI para uma empresa. Eu posso trabalhar prestando serviço para uma empresa. E aí, se isso daí cresce, se eu vou conseguindo adquirir novos clientes, eu até largo meu emprego fixo que eu tenho e começo a trabalhar prestando serviço para outras pessoas. É assim que são os grandes negócios. Então, essa ligação entre startup e BI é completamente presente hoje em dia, né? Sim. Matheus, nós estamos indo para o final, só que eu achei muito interessante todo esse tema, eu estou achando muito incrível, está esclarecendo a minha mente. Se antes eu estava com um plano, agora pode ter certeza que eu vou já colocar na agenda para começar a entrar nessa área de programação. Só que para finalizar, eu gostaria que você desse uma dica. Qual que é a principal dica, o principal conselho para quem quer entrar nessa área tecnológica? Qual que é o principal conselho que você tem para quem quer entrar nessa área?
Olha, o principal conselho que eu dou é que a pessoa, em primeiro lugar, coloque na cabeça dela o que eu disse anteriormente, que é, nada que você aplica dinheiro relacionado a conhecimento não é gasto. Tudo é investimento. Às vezes, a gente até falou já um pouco sobre isso em relação à pessoa ter aptidão para uma área e tudo. Muitas vezes a pessoa só vai descobrir que ela tem aptidão para uma área quando ela investe naquela área, quando ela conhece um pouco sobre aquela área. E a pessoa, ela não pode ter medo de arriscar, medo de buscar novas alternativas de trabalho, novas alternativas de estudo. Porque, em muitos casos, se você não nasce com um talento, é realmente correndo atrás que você vai descobrir. Vou falar novamente do meu caso. Eu, enquanto com meus 13, 14 anos, eu já comecei a fazer cursos extra. Eu já fiz curso de aprendizagem comercial, eu já fiz curso de eletricidade predial. Então, eu investi na área do comércio, depois eu investi na área das indústrias mesmo, manutenção pesada, e depois que eu fui investir nessa área da tecnologia. Eu posso dizer que isso foi perdido? De forma alguma. O conhecimento que eu aprendi na parte elétrica, hoje eu utilizo para manutenção de computadores, quando eu preciso executar algum trabalho assim. O conhecimento que eu aprendi na área comercial, hoje eu utilizo porque eu crio sistemas para a área comercial. Então, o conhecimento que eu obtive a respeito de comércio é importante para isso. Só que eu só descobri que a minha área era TI porque eu já tinha tido experiências anteriores com o comércio e com a indústria que não tinham dado certo. Eu descobri que não era algo que combinava comigo. Por isso que é tão importante ressaltar que desde cedo os adolescentes comecem a estudar, comecem a se dedicar. Se fez um curso, viu que não é a sua área, viu que não é a sua praia, termina ele, faça ele com muita dedicação, porque em algum momento aquilo vai ser útil. Mesmo que seja para você entender que não é a sua área. Foi útil. Porque você sabe que não é a área que você vai continuar, mas você sabe que, beleza, eu não gostei de comércio, então eu posso investir em outra área. Invista em conhecimento o tempo inteiro, porque nada fica perdido. E é só quando você realmente arrisca, quando você se dedica, que você vai conseguir encontrar aquela área que te dá prazer em trabalhar, porque nada melhor do que você entrar em uma área e você trabalhar por prazer, não por questão financeira. Muita gente, na hora de escolher uma profissão, olha o salário. Se você busca uma área de atuação por causa do salário, existe uma chance muito grande de você ser infeliz e você ser um péssimo profissional. Agora, se com dedicação àquilo que você gosta, você se desenvolve e automaticamente você ganha reconhecimento na sua área. Então, a base toda é começar a estudar, se dedicar e a partir disso você vai trilhando o seu caminho profissional. É isso aí. E encerramos aqui com uma frase do Thomas Edison, né, que diz que o sucesso é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, quanto mais você se dedica, quanto mais você se esforça, sucesso ele tem a porcentagem de inspiração, só que a maioria é transpiração, é se esforçar. Pessoal, muito obrigado. Matheus, muito obrigado. Foi enriquecedor essa conversa nossa. Eu acredito que foi enriquecedor para mim e para todos que participaram. Eu agradeço a todos que participaram, pessoal. Foi incrível ter vocês aqui conosco. Lembrem-se que nós teremos outras nas próximas semanas, inclusive, que nós falamos de inglês aqui, eu estou preparando uma de intercâmbio também, então quem tiver interesse em fazer intercâmbio, na próxima semana nós teremos uma também, vamos continuar. Matheus, muito obrigado, foi incrível, acrescentou muito, e eu só tenho a agradecer, a equipe da SOS só tem a agradecer, e eu tenho certeza que todo mundo aqui também ficou muito feliz. Obrigado, viu? Por nada, eu que agradeço pela oportunidade, sempre que precisar, estamos aí à disposição. Beleza, pessoal, essa live vai ficar salva, tá bom? E vocês podem estar falando, Marcelo, e a premiação que você falou? Quem já quiser acessar agora, você pode acessar o site sos7lagoas.com.br/premiação SOS. Ali você vai colocar seus dados e já vai ser direcionado para que você possa buscar sua premiação. Tá bom? Então,
acesse aí. Eu vou colocar esse link também na descrição da live, tá? Mas se você já quiser entrar, sair daqui já entrar, anota aí, sos7lagoas.com.br/premiação SOS. Lá você vai colocar seus dados e já vai estar apto para receber essa premiação. Lembra que é um curso gratuito, tá, gente? Não é pegadinha, não é nada, não. É curso gratuito mesmo que você vai receber, ter a oportunidade de se qualificar, porque nós queremos te ajudar. Pessoal, então, até a próxima. Fique atento aí na rede social da SOS Sete Lagoas, porque na próxima semana teremos mais lives incríveis. Obrigado, Matheus. Obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.